A minha transição capilar não vai ter Big Shop. Sim. Tomei essa decisão juntamente com a minha cabeleireira. E apesar desse corte estar parecendo um Big Shop, ele não é. Esse, na verdade, é o meu segundo corte da série de short shops. Eu acho que é isso. Essa decisão partiu de uma conversa minha juntamente com a pessoa que eu escolhi para cuidar do meu cabelo nesse processo de segunda tentativa de transição capilar. Sim, eu tentei a transição há mais ou menos uns 5 anos atrás. E quando eu cheguei, fui contar um pouco do meu cabelo, da minha história. Para ela, tomamos essa decisão ali com base na minha última vivência, né? Que eu tentei a transição e eu fiz o Big Shop. Cortei as pontas lisas em casa mesmo. Fiquei 1 mês e alisei o cabelo. Foi assim... Não deu, né? Então, eu não consegui passar pela transição naquele período. E resolvi tentar novamente agora, depois de quase 5 anos. E a decisão foi tomada exatamente pra gente fazer com calma, sem pressa, sem grandes mudanças repentinas, com a intenção de que eu me conhecesse, entendesse meu cabelo aos poucos e também fosse me acostumando com o cabelo que tá crescendo ali devagarzinho e entendendo como ele se comporta, tirando pequenas partes, né? Então, tomando essa decisão, eu fiz uma seleção de estilos de cabelo que eu já gostava. Meu cabelo sempre foi mais curto, eu nunca tive cabelo tão grande, né? Então eu sabia que cortando ele eu já teria os cabelos mais curtos. Já fiz essa seleção de cortes ali no Pinterest e mostrei pra ela. Então, com isso a gente foi ali, ela falou assim, olha, nesse primeiro momento dá pra gente fazer esse tipo de corte, depois no segundo a gente vai pra esse, no terceiro esse, se tiver um quarto, se ainda tiver parte lisa, a gente vai pra esse. Então a gente foi estruturando, mas é claro que conforme vai passando ali os meses, a gente vai chegando e a gente vai conversando novamente como que eu lidei com esse período de transição, com a parte que já tinha crescido mais, como que tá a parte lisa. E aí a gente vai moldando o cabelo. Esse corte é o meu segundo corte, eu cortei ontem. Então, a cada 3 meses eu estou voltando. Eu fui na primeira vez. A primeira vez eu fui na intenção mesmo de fazer um corte ali, porque meu cabelo já estava bastante sem corte. E eu tava com... Eu tomei a decisão de fazer a transição em setembro, agosto. Setembro, outubro, novembro. Eu tava com 3 meses de decisão de transição. Mas eu acho que eu já estava há uns 5 meses ou 6 sem fazer botox no meu cabelo. Era eu que fazia em casa, tá? Então ele já não ficava tão bom. Então meu cabelo já ficava ali com uma ondulação até legal, que eu gostava, pra quando eu ficava com preguiça de fazer escova. E então eu fui e fiz esse primeiro corte. Tem registros dele que, pra vocês verem, eu já tinha amado. E então passamos aí os primeiros 3 meses, que foi o período que a gente programou para o segundo corte. O cabelo cresceu muito, e como ele cresceu muito, a raiz começou, lógico, a ficar, né, bastante estufada em relação às partes que estavam lisas. E o que que tá acontecendo no meu cabelo? Vocês podem ver aqui, ó, isso aqui ainda tem bastante parte alisada, ó, tudo isso aqui ainda é parte alisada. Aqui atrás, eu já tô com ele, basicamente, na minha curvatura natural. Já tirou tudo, né? Aqui do lado nem tanto, mas boa parte. E aqui na frente não está dando. Então o único empecilho para os cortes que eu tinha colocado de referência tem sido a parte da frente, porque ela não modela, né? Além de ser essa parte que fica bem mais esticada, a raiz dela também não está crescendo igual, e nem na mesma proporção que a parte de trás. Ó, pra vocês verem a parte de trás. Olha o tamanho disso aqui se eu puxar. E aqui na frente eu tenho olha, gente, olha pra vocês verem. Aqui na frente, essa parte aqui na frente e essas laterais aqui, ó. O resto, só tirando essa partezinha aqui, ó, se eu fizer assim, o resto tá ok. Mas essa parte aqui não tá indo, ó. Além de crescer bem pouco, acho que eu tenho uns 3 dedos, não tem estrutura alguma. Então, é o famoso ali, scab hair, né? O cabelo, ele tá um cabelo danificado, ferido. Ela até fez uma análise do meu couro cabeludo dessa vez que a gente foi cortar, pra ver como que tava, porque não tá desenvolvendo mesmo. Tá até nascendo cabelinhos assim do lado, ó, dá pra ver aqui.
mas o cabelo mesmo não cresce na mesma proporção. E provavelmente foi porque eu tive queimadura no couro cabeludo. Então, meu couro cabeludo tá se recuperando, pra depois ele tentar recuperar o fio. Então esse fio que tá nascendo aqui, ele é um fio machucado, ele é um fio que está em processo de cicatrização. Então provavelmente eu vou sofrer com essa parte da frente bem diferente do meu cabelo durante muito tempo da minha transição capilar. Mas voltando ao assunto principal, tem sido bem diferente não ter feito ali o Big Shop. Eu nunca tive muita paciência pra esperar cabelo crescer demais. Na primeira vez eu esperei, acho que foi 10 meses antes de tirar toda a parte lisa. E dessa vez também não foi diferente, então eu estou fazendo esses pequenos cortes. Confesso que eu estou amando ter estilos diferentes de cabelo. Eu sempre amei cortar cabelo. E cabelos mais curtos, né? Sempre foi o meu ponto fraco, ter cabelo curto. E esse aqui eu acho que é o mais curto que eu já tive. Eu não sei, eu fiz escova uma vez, desde a primeira vez que eu tinha cortado, pra ver que tamanho que tava ficando, pra eu ter referência do tanto que eu já tinha cortado, porque sempre que eu cortei era com cabelo alisado. A primeira vez que eu cortei, o cabelo não estava tão curto quanto eu já tive com ele alisado, e dessa vez eu não sei se eu vou fazer alguma escova pra ter uma noção, mas talvez, pode ser que fique legal também uma escova com esse cabelo. Vou ver, vou analisar. Mas tá sendo uma experiência muito boa. Eu tenho descoberto o meu cabelo ali de dia a dia, como ele gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele amanhece, qual finalização fica melhor, que tipo de creme. Tem sido um momento bom. Então, assim como eu compartilhei com ela, não é só sobre cabelo, né? É um momento de vida também. Eu estou mais madura do que em relação à primeira vez que eu fiz. Então, é um momento de me entender, né? Tá sendo maravilhoso, essa transição tá sendo muito diferente e eu amei a ideia dela dos cortes progressivos pra não ter aquele punch logo de cara e assustar, e ir me conhecendo e me entendendo com o meu cabelo aos poucos. Então tem sido perfeito. Então hoje, se alguém me perguntar o que eu faço pra iniciar a minha transição capilar, não faça Big Shop. Não faça Big Shop. Procure cabelos que você gosta, monte uma pasta de referência, procure uma pessoa de confiança que você conheceu o trabalho, que você viu, que gostou ou que já conhece, e entregue seu cabelo nessa pessoa e vai fazendo os seus curtos cortes, que vai dar certo. Você vai se adequar de uma forma totalmente diferente. Conforme a sua raiz vai crescendo e você vai entendendo o fio novo, e conforme você também vai lidando com as partes que ainda está lisa e também cuidando desse cabelo, porque ele também ainda é parte de você. E é isso, gente. Era só bater um papozinho aqui e dizer como que tá a minha transição. Tem sido muito boa, eu tenho gostado muito. E eu fiquei pensando se nessa altura da vida, do mundo, se ainda tem alguém fazendo transição capilar, porque o boom de transição já passou, né? Mas ontem no salão também encontrei algumas pessoas que estavam nesse momento, e é muito bom ver que as questões que eu tenho na minha cabeça outras pessoas também têm. E é isso. Eu não faço ideia de como é meu cabelo, 000, eu não tenho foto, eu não tenho lembrança, eu não tenho nenhum registro. Então é uma descoberta real pra mim, assim, total. Eu passei toda a minha infância usando trancinhas no cabelo, então todas as fotos que eu tenho eu sou de trancinhas. Então não sei como que é a minha curvatura. E com 9 anos eu comecei a alisar o cabelo, né? Então, sim, 0 registro. Então eu vou descobrir com vocês. Eu não sei se a curvatura vai mudando, né? Aos poucos a gente conversou também sobre isso, como o cabelo muda depois da transição capilar. Então tem muito a descobrir. Aqui ele tá com os cachinhos bem fechadinhos, mas já amando esse momento aí do cabelo. É isso. Beijo.